falando conosco. Eu trabalhava, sempre trabalhei desde muito cedo também, trabalhei em empresas, sempre tive cargo de confiança. E no meu último emprego, eu estava, digamos que no auge do auge. Entendo. Eu trabalhava diretamente com os diretores da empresa. E eu digo no auge do auge porque eu participei diretamente, juntamente com a diretoria da empresa. Nem todos os funcionários tiveram acesso. Talvez eu fui uma das pouquíssimas que trabalhei diretamente em um projeto que é o ISO. Isso, né, já que em João Pessoa. Isso, já em João Pessoa. Já sim, após retornar de São Paulo. Já éramos, né, já éramos cristãos. Sim. Mas aí existe um certificado internacional chamado ISO. O ISO 9000 e o ISO 9001, que é um certificado internacional que as empresas conseguem, tipo um padrão. Você tem que ter um padrão de qualidade para ter esse certificado. E aí quando eu digo que eu estava no auge da minha carreira, e eu sou administradora de formação. Sim. E dentro de 6 meses conseguimos esses 2 certificados. E você pode dizer assim, 6 meses, só que tem empresas que levam anos para conseguir um certificado desse. Então, eu, juntamente com os diretores mesmo, acredito que eu era até a única funcionária, o restante só tinha pessoas da diretoria. Então, nós conseguimos esse certificado, 2 certificados internacionais dentro de 6 meses. E, assim, eu estava, digamos assim, o termo, né? Eu estava bombada, estourada. Sendo que o Senhor, ele já falava conosco anteriormente. Sim. Ele falava que existia uma cadeira pronta, que existia um povo que estava pronto, estava nos aguardando. Meu Deus. Só que eu era uma administradora, eu estava lá com a minha vida muito bem, né? Sim. Ganhava muito bem. E eu dizia, que conversa, eu ter cadeira em igreja, eu cuidar de povo. Mas, missionário, nesse ínterim aí, o pastor também, simultaneamente, paralelamente, ele desenvolvia algo parecido no momento, assim? Trabalhava em alguma empresa, Sim, por exemplo? ele trabalhava ainda na vida secular, porque assim, o Senhor falava sempre o Senhor renovava essa promessa. Sim. E ele trabalhava assim, na vida secular. Também sempre trabalhou na vida secular, também em cargos de confiança nas empresas. E ele ainda tentou, ele até relutou, né? Chegamos a abrir comércio em João Pessoa, Sim. 2 comércios, 2 mercadinhos lá em Mangabeira, sendo que o Senhor já estava falando, eu vou fechar as portas. Falava comigo, falava com ele. Quem relutava mais? Eu acredito que eu, né? Mas muito embora nós recebíamos as promessas, mas ele ainda insistiu em 2, você veja que ele insistiu em 2 mercadinhos. Sim. Então não deu outra. Então aquilo que, né, o Senhor deixa da corda, foi embora os mercadinhos. Mas chegou um tempo que ele nos cercou, né, e ele teve que fechar os mercadinhos, teve que vender os mercadinhos. Entendo. E o Senhor falava, vou fechar a porta. E aí como é que você é demitido de um nada no auge do auge da sua carreira? Interessante, bem curioso, demais. bem curioso. Muito Bem curioso, né? Mas aí depois eu entendi que o Senhor, ele tinha nos prometido isso, e é claro que ele ia cumprir. Porém, o que foi que ele fez na minha vida, eu só vim entender isso depois, porque eu não entendia naquele momento que ele quis simplesmente me deixar com essa marca. Tipo, eu não saí por incompetência, eu não saí por nenhum motivo assim negativo. Sim. Ele disse, eu quero te deixar com essa marca, você vai sair com essa marca profissional, de uma boa profissional, que assim, depois até encontrei a esposa de um dos diretores e ela falou assim, olha, Cainho olha para mim em casa e diz que não sabe por que te demitiu. E Meu aí Deus. eu cá comigo, a gente, eu rindo, né? Impressionante. Mas eu sei,
Eu sei. E Deus já vinha preparado, ele já tinha falado tanto no meu coração, que no dia em que ele me chamou e me desligou da empresa, eu entrei na minha sala, na sala onde eu trabalhava com outras pessoas, eu entrei rindo. E o que é que tu tem? Eu disse, acabei de ser demitida. E as pessoas começaram a rir comigo porque achavam que eu estava contando uma piada. Porque aquilo não cabia na cabeça das pessoas. Não fazia sentido. Como assim? Né? É o braço direito da diretoria. Meu Deus. E eu ria, e aí foi sério, e quando a ficha caiu, que eu peguei minha bolsa, peguei minhas coisas e fui embora, e foi aquele chororô. Só que o Senhor já tinha trabalhado no meu coração. Eu já sabia. Ele tinha falado, eu vou fechar as portas. E ele fechou tanto as portas, ele cercou de tal maneira, e me cercou e disse, agora fica os dois aí, na minha dependência. E aí, em pouco tempo, não demorou muito tempo, eu não lembro o tempo, mas eu sei que foi um curto tempo e nós recebemos a proposta para virmos para Guarabira. Sim, então, pouco tempo depois. Pouco tempo depois. Então, daí que você disse, de onde veio a história da missionária? Então, a história da missionária veio daí. Deixei de ser administradora, e cheguei aqui em Guarabira, disse, e agora? Porque não fiz muitos cursos na vida, né? Faculdade, pós e tudo, mas eu não tinha feito nenhum curso para ser missionária. E eu não sabia ser. Né? O que eu sabia ser é que as coisas andassem da minha forma, da minha maneira. Né? Eu tinha a posição de me desagradou, pega seu banquinho, e vai embora. E saia de mansinho. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Só que agora me desagradou. O Senhor foi me ensinando que pegue o seu banquinho e fique perto de mim. Sente aqui. Me desagradou, pegue o seu banquinho e fique mais perto de mim. E foi o oposto de tudo que eu já tinha aprendido na minha vida. E aqui o Senhor realmente me trouxe para uma escola. Eu entrei realmente no pré, como diz, eu não sei como é que chama hoje, alfabetização, mas eu entrei na escolinha do Senhor assim. Eu fui para a alfabetização, ele sentou comigo e disse, vou te ensinar que quando alguém te irritar, você não pode mais mandar embora para longe de você. Você vai trazer para perto e você vai amar. Muito interessante.